Olá pessoas, tudo bem? Eu sou o Diogo Salviano, psicólogo clínico. Eu sou Larissa Cavalcante, também psicóloga, e estamos aqui para falar sobre um tema que tem dado polêmica, debates, e a gente não pode se furtar de entrar nessa conversa, que é o aborto. Esse é um tema que é bastante polêmico, é um tema que está muito permeado nas redes sociais, as pessoas estão discutindo muito, até porque existe também uma discussão no Congresso, se legaliza, se não legaliza, né? Então isso está bastante discutido nas redes, muitos candidatos dizendo aí que são contra ou que são a favor, né? Alguns colocam nos projetos políticos, outros não, enfim. Então a gente veio trazer um pouco dessa discussão para poder deixar a coisa um pouco mais complexa, porque às vezes essa discussão ela é feita de uma maneira muito simplificada. É uma discussão que tem ficado simplificada e permeada por paixões, né? A gente não para pensar no lado do outro, então a gente fica ou com os nossos aspectos morais, educacionais ou religiosos. E a gente precisa trazer esse debate, acho que um ponto principal para mim é a questão de saúde pública, em que descriminalizar o aborto significa a possibilidade de que as mulheres que percebem essa como uma alternativa consigam ter acesso às equipes de saúde que podem cuidar da questão e que por muitas vezes a questão para a mulher não é a questão de ter ou não ter o filho, pode ser essa também, mas passa por N outros fatores nos quais ela não vê alternativa e ela não tem com quem dialogar sobre isso, né? Pois é. Eu acho que quando a gente fala que a discussão ela é simplificada é justamente porque entender que o aborto precisa ser legalizado é entender que vão existir políticas públicas que garantam que esse processo, né, faça parte de um tratamento de saúde pública, né? Ou seja, essa mulher que vai procurar esse aborto, né, ela vai ser amparada por uma equipe de profissionais, como a Larissa disse, que vão ajudar essa mulher a pensar. Muitas vezes, né, nesse processo, né, com essa equipe, essa mulher ela nem chega de fato realizar esse aborto, né? É o que a gente percebe, por exemplo, em outros países que já legalizaram o aborto, né? Se você pega os dados de quando esse país ainda não tinha o aborto descriminalizado, ou seja, não tinha ainda esse pensamento do aborto enquanto um cuidado de saúde pública, né? E aí você pega os dados atuais desses mesmos países em que o aborto passa a ser uma questão de saúde pública, você percebe que as mulheres elas deixaram de cometer esse aborto, elas deixaram de realizar esse aborto. Por quê? Porque quando uma mulher não passa por essa equipe que vai dar esse apoio para ela, ela não tem muitas vezes consciência do que esse aborto que ela vai realizar pode trazer como consequência para o corpo dela, né? E essa equipe, por exemplo, pode ajudar essa mulher a repensar essas questões. Só lembrando que não entra nesse diálogo de descriminalizar ou não a situação do aborto sendo realizado por ocasião de estupro ou por caso de feto anencéfalo, que é aquele bebê que está sem a formação do cérebro no útero. Isso hoje já é previsto na legislação. Então o que a gente está discutindo aqui é a possibilidade da mulher fazer a escolha do aborto em outras situações, se não me engano, até 3 meses. Isso, acho que eles falam até a 12ª semana, que eu acho que dá mais ou menos 3 meses. Se a gente falar besteira, ele vai colocar uma correção a gente aqui, corrige, tá bom? Isso. Mas enfim, é nesse aspecto que nós estamos discutindo. E aí tem o outro lado da moeda, e perguntam, mas só a mulher pode escolher? E o pai? Onde ele fica nessa história? Então, se a gente olha, né, a gente hoje não tem estatísticas, a gente não tem números, porque não é um procedimento legalizado. Nós que trabalhamos no contexto clínico, no contexto de saúde, temos acesso a conversar com mulheres, ou até colegas, mulheres conhecidas,
que passaram pela experiência de um aborto, normalmente ou o aborto é incentivado pelo companheiro ou o companheiro está ausente, né? Então, quando a gente pensa na escolha do pai, essa escolha tem que ser feita quando a gravidez é descoberta, né? E tem que ser conversada entre casal, porque uma paternidade automaticamente, nesse caso, inclui uma maternidade, né? Então, não existe a possibilidade de somente um ter um papel e o outro não. E que se o outro não tenha, como é que isso está conversado entre o casal e pelo desenvolvimento dessa criança? Pois é, eu acho que para a mulher chegar nesse ponto, né, de querer realizar esse aborto, eu acho que ela precisa estar muito desamparada em todas as questões, né? Eu acho que e aí a gente pode discutir questão financeira, a gente pode pensar a questão familiar, a gente pode pensar a questão dessa paternidade que às vezes não é desejada, né? E aí o genitor vai falar para ela, olha, eu não quero, né? Eu não vou dar conta. Quer dizer, então essa mulher ela pode estar num contexto de extremo desamparo, né? E nessa situação ela não vê uma outra saída. Como podem haver outras situações também, ela pode passar por uma situação de, sei lá, devido à idade dela, ela não se vê mãe, né? Ela não desejar a maternidade também, né? São possibilidades. Um outro aspecto que a gente precisa pensar é que, e aí é mais uma provocação, não é necessariamente um desamparo, né? Não é somente mulheres em extrema pobreza ou sem condições ou sem amparo familiar que fazem essa escolha. Muitas vezes é uma escolha de não querer essa maternidade naquele momento. E quando a mulher faz essa escolha, hoje ela faz sozinha. Hoje ela não tem chance de conversar com alguém sobre, com algum profissional, porque quando a gente conversa com familiares, amigos, colegas, conhecidos, a gente está lidando com a opinião permeada de paixões, com a opinião permeada de moralidade. E a ideia é que essa legislação venha apoiada de uma política pública que permita a essa mulher ter um espaço de reflexão antes de realizar o aborto propriamente dito. Ela tem provavelmente uma série de motivos pelos quais aquela criança naquele momento não deveria fazer parte do contexto de vida dela. Acho que é importante a gente ressaltar essa questão das paixões, porque no debate que a gente vê hoje, né, na nossa sociedade, assim como um todo, nas redes sociais, enfim, fica claro que as pessoas elas tendem a criminalizar ou a pender para esse lado da criminalização do aborto, justamente por conta dessas crenças ou dessas questões morais. Essas crenças permeiam esse pensamento das pessoas, né? E aí fazem as pessoas, de uma certa maneira, julgar a mulher, julgar essa mulher que procura o aborto de acordo com aquilo que elas acreditam, né? E se esquecem que aquela pessoa é um outro ser, é um outro indivíduo, com uma outra subjetividade, com uma outra situação de vida, que às vezes não vai permitir que ela tenha condições de criar uma criança. Condições essas que às vezes são econômicas, como a gente já falou, mas podem ser condições psicológicas, podem ser condições emocionais, enfim, existem diversas condições que vão fazer com que uma mulher queira ou não ter uma criança. E acho que um último ponto que eu acho válido colocar, né, sempre eu entro nesses debates, palestras e afins, e volta e meia alguém levanta a mão e fala, mas eu só estou aqui porque a minha mãe não me abortou. Veja, ela fez a escolha dela e ela pôde escolher. O que a gente está falando, de novo, retomando o que o Diogo já trouxe, é a possibilidade de escolha e uma escolha amparada de forma qualificada e profissional. Quando a mulher fez a escolha de ter o filho e você nasceu, ela fez isso independente de estar liberado ou não. Estando liberado, ela só vai ter a chance de fazer essa escolha de uma forma mais consciente. Então a ideia é que você está aqui hoje porque a sua mãe fez uma escolha.
E a ideia é que outras mulheres possam fazer essa escolha sem ter o peso da legislação em cima. É o direito da pessoa, da mulher, sobre o corpo dela. Acho que você quer ter o direito sobre o seu corpo e não gostaria de ter uma lei que o proibisse de fazer o que você quer fazer com o seu corpo. E é a mesma coisa com a mulher. Eu acho legal lembrar também que o nosso conselho, o CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, ele é a favor da descriminalização do aborto porque ele entende que essa descriminalização vai a favor dos direitos humanos, do direito da mulher, né, da autonomia sobre o corpo da mulher, e também pensa nessa questão enquanto realmente inserção desse método dentro da saúde pública, para que essa mulher fique amparada mesmo por essa política pública de saúde, que se a gente for parar para pensar um pouco mais sobre isso, né, acho que quando alguns dos políticos que fazem aí algumas propagandas que são contra o aborto, né, na verdade eles estão querendo dizer também que não querem esse investimento na saúde pública, né? Porque teria que investir no profissional, teria que investir numa equipe, e isso vai verba, né? Vai verba que é uma verba pública. E que muitas vezes é utilizada, a gente não sabe muito bem para quê, né? Então acho que o cuidado também é esse, né? Acho que pensar esse método também na saúde pública, e garantir isso enquanto direito. A gente está aqui para fazer um bate-papo e óbvio que vocês perceberam que o nosso discurso está muito consonante com o nosso Conselho Federal, mas acima de tudo o nosso convite é para que você entre nesse diálogo, para que você entre nessa conversa. Então, além do nosso vídeo, vá ver outros vídeos, pesquise muito na internet e tente manter a sua opinião longe da sua fé, né, da sua religião, porque a gente está falando de uma política pública para um Estado laico, onde a gente não vai ter imperativos religiosos nas decisões políticas. Então, a ideia é que a gente possa fazer um diálogo visando a saúde da mulher, os direitos da mulher e os direitos sobre reprodução e sexualidade. Então é isso, gente. Muito obrigada. É isso. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixe seu comentário aqui embaixo pra gente saber se você gostou, deixa também sugestão se você quer que a gente fale sobre algum tema específico. Se inscreve no canal, né? Ativa o sininho para que você possa ver cada vez que a gente posta um conteúdo novo, e até a próxima. Até mais! E com esse amparo, e eu estou repetindo. E também pensa na inclusão de um helicóptero passando por essa Por essa política pública de saúde.